Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós. Sempre muito bom estarmos juntos para meditar na palavra de Deus, buscando direção espiritual e sabendo que Deus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Antes de tudo, antes da nossa reflexão, eu quero agradecer por você que já se inscreveu no canal do YouTube Família e Fé. O propósito desse canal é levar a paz, levar conhecimento, levar harmonia aos casais, às famílias, levar direção espiritual. Então você que já se inscreveu, muito obrigado. Compartilhe o vídeo, compartilhe com as pessoas que você ama, para que a palavra de Deus chegue mais longe, para que nós alcancemos mais famílias, para que nós possamos edificar cada lar segundo a palavra de Deus. Nós estamos na nossa série falando a respeito da instituição familiar, falando a respeito de escolhas e possibilidades na nossa vida humana, na nossa vida cristã, no nosso relacionamento íntimo, pessoal com Deus. Nós estamos agora no 7º vídeo desta série e vamos tratar de uma maneira muito especial agora da escolha para uma vida, a escolha matrimonial. Nós já vimos que relação matrimonial é uma escolha que nós fazemos diante de Deus. Deus nos oferece a oportunidade, primeiramente, de nos conhecermos, sabermos quem nós somos, saber a intimidade de nós mesmos quando Deus, através da sua palavra, nos revela a nós mesmos. Nos conhecendo é que nós vamos buscar identificação através das amizades, através dos relacionamentos sociais, através dos vínculos afetivos. E é assim que nós vamos nos afeiçoando às pessoas e vamos compreendendo a vontade de Deus para cada um de nós, dentro também das nossas perspectivas, das nossas escolhas, da nossa vontade. Deus quer que nós sejamos felizes e que nós tenhamos as melhores escolhas para alcançarmos esta felicidade proposta. Quando Deus, em Gênesis capítulo 2, ele declara que não é bom que o homem viva só. Aqui está em Gênesis capítulo 2, versículo 20, Deus ele declara: eu vou lhe fazer uma auxiliadora que lhe seja idônea. A começar por aqui é que nós iniciamos o processo de identificação do cônjuge. E aqui uma palavra aplicada tanto para o homem quanto para a mulher. A pessoa que vai estar ao seu lado tem que ser uma pessoa que te auxilie com idoneidade, com verdade, com sinceridade, com empenho, com prazer, com amor, com o desejo de compartilhar uma vida a dois, uma vida em conjunto. É desta maneira que Deus propõe que nós vivamos na nossa vida conjugal. Como nós já vimos, estar sozinho, viver sozinho, passar pela vida numa carreira solo, é uma possibilidade. Eu posso escolher desta forma. E às vezes, esta forma de viver sozinho também faz parte do dom de Deus. Quando Jesus fala em Mateus 19, ele fala a respeito desta questão, que algumas pessoas não nasceram para casar. Outras pessoas têm aptidão para o casamento, mas decidiram ficar sozinhas, escolhendo servir exclusivamente ao reino de Deus.
e tem outras pessoas que partiram para o casamento. O casamento, a relação matrimonial, é uma escolha pessoal, é uma escolha humana, é um vínculo que nós vamos fazer e uma aliança diante de Deus que nós temos que compreender que é uma aliança eterna até que a morte os separe. É isto que Deus propõe para cada um de nós. Então, por isso, quando nós seguimos as prescrições de Deus, nós certamente vamos evitar muitos problemas, muitas questões indesejadas na vida. Quando nós seguimos as orientações, as prescrições de Deus, neste processo de autoconhecimento, de relacionamento, de identificação, nós vamos compreender qual é o propósito de Deus para nós dentro do aspecto da felicidade, da harmonia, do viver bem, em paz, para que alcancemos os nossos sonhos, projetos e realizações. É isso que Deus quer que cada um de nós façamos, seja na nossa escolha de viver sozinhos individualmente, seja na escolha de constituir família através do matrimônio. Aqueles que decidiram escolher a família através do matrimônio, ele tem que, em primeiro lugar, observar durante o relacionamento de amizade, que vai partir para um namoro, depois um noivado, antes de chegar ao casamento, e todos esses processos são processos de reconhecimento de si mesmo e de um do outro. Durante este processo, o primeiro passo que Deus nos dirige é observar se a pessoa que está ao nosso lado é um auxiliador idôneo. A sua mulher, o seu marido, tem que ser um auxiliador idôneo para você. Pessoas precisam de auxílio, pessoas precisam de ajuda, pessoas precisam de companheirismo, de compartilhar uma vida. Aqueles que decidem constituir uma família, ele está buscando alguém que auxilie a sua vida para alcançar juntos os seus sonhos, os seus projetos. E é por isso que Deus fala para o homem: eu lhe farei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E como o texto existe uma dualidade, o texto também serve para a mulher. A mulher que busca o relacionamento durante o namoro, durante o noivado, ela tem que observar se a pessoa com quem ela está se relacionando está lhe auxiliando, se é um auxiliador e se esse auxílio é idôneo, se esse auxílio realmente vem de Deus, se esse auxílio é verdadeiro, é íntegro, é transparente, se apresenta com verdade, se apresenta com firmeza. Deus fala: procure alguém que seja um auxiliador idôneo, uma auxiliadora idônea para a sua vida. Além disto, além desta questão do auxílio, além dessa questão de alguém que vai te extrair de você o melhor que você tem, ele vai te auxiliar no seu processo de santificação, no seu processo de crescimento, no seu processo de autoobservação, e além de fazer isto, ele vai também se identificar com você. A identificação é muito importante que aconteça da maneira correta. A identificação, e é por isso que no texto bíblico, a palavra de Deus, ela coloca que tanto o homem quanto a mulher deve buscar alguém que lhe seja osso dos ossos e carne da carne. O que significa isso?
Isto significa que durante o processo do namoro e do noivado, as pessoas que querem constituir uma família pelo matrimônio, ela deve buscar, em primeiro lugar, alguém que lhe auxilie com verdade e com integridade, auxiliador idôneo. Mas também este alguém tem que ter o máximo de identificação, os mesmos gostos, os mesmos planos, os mesmos objetivos, os mesmos ideais, a mesma fé. Quanto maiores forem as identificações, menores serão os problemas diários. E é isto que Deus está falando para nós. Quanto maiores forem as identificações, menores serão os problemas diários. E é por isso que Deus instrui: procure alguém que seja osso dos seus ossos e carne da sua carne. Durante o período de namoro, durante o período de noivado, se identifique. Mas aí nós temos aquelas pessoas que, assim como os discípulos de Jesus, falam: mas se a constituição matrimonial é tão exigente desta forma, então é melhor não casar. Só que alguns deles, quando falaram isso, já estavam casados. E muitos que estão assistindo este vídeo agora também já estão casados. A questão é como conciliar a situação agora. Se alguém se casou com diferenças, ao longo do tempo ele tem que buscar equilíbrio, equalização de si mesmo, e ainda podem trazer harmonia dentro da expressão do amor, do afeto, do carinho, do relacionamento. É isso que Deus está querendo que nós compreendamos. Tudo é passível de instrução, de reconciliação, de harmonia, de felicidade. Quando há grandes diferenças, também haverão questões de conflitos. As diferenças levam aos conflitos. Eu costumo dizer que os opostos se atraem, mas têm dificuldade em permanecer juntos porque são opostos, porque são diferentes. Quanto maiores forem as diferenças, maiores serão os conflitos. Mas não há nada que Deus não possa colocar no lugar. Não há nada que Deus não possa trazer a luz da felicidade, da harmonia, do contentamento, do prazer de viver a dois. A reconstrução do pensamento, a reconstrução do amor, a reconstrução dos ideais, dos planos e projetos, tudo isso pode ser alcançado quando há unanimidade na palavra de Deus em Cristo Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo, ele fala que, independente das nossas diferenças, nós temos que ser unânimes em Cristo. É isto que a palavra de Deus fala para nós. Independente das nossas diferenças, nós temos que ser unânimes em Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 7, o casamento, o matrimônio, o relacionamento conjugal é apresentado como um instrumento de santificação. E este instrumento de santificação é um instrumento que tem como base o consentimento, tanto do homem quanto da mulher. O texto de 1 Coríntios 7 diz que a mulher que consente em se casar com um homem descrente, que não se separe. E o homem que consente em se casar com a mulher descrente, que não se separe. O que o texto de 1 Coríntios capítulo 7 está falando? Que mesmo que hajam diferenças, não se separem.
Busquem crescer em conhecimento, em aprendizado. Busquem conhecer a verdade e a unanimidade em Cristo Jesus pelo Espírito Santo através da palavra de Deus, e tudo vai dar certo. O texto de 1 Coríntios capítulo 7 continua dizendo que os casais devem permanecer juntos porque o casamento, o matrimônio, é o maior instrumento de santificação que Deus criou para o ser humano. Porque o homem e a mulher são santificados pelo convívio um do outro. É convivendo que se descobre as diferenças, é convivendo que se descobre as possibilidades, as escolhas, aquilo que nós podemos fazer de melhor a nós mesmos e ao outro. Relacionamento conjugal é instrumento de santificação, porque através deste instrumento, muitos pecados nós deixamos de cometer. Nós passamos a ter autoconhecimento, autocontrole, desenvolvemos os frutos do Espírito Santo dentro do casamento, e o primeiro dele é amor. O primeiro fruto do Espírito Santo, amor. Porque aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que ama conhece a Deus, amará a si mesmo, amará o próximo, amará o seu cônjuge. E dentro deste amor, ele vai desenvolver paciência, mansidão, domínio próprio. Vai ter perspectivas espirituais e desta maneira vai ter os seus sonhos e projetos realizados. Casamento é uma escolha. O ser humano pode escolher viver sozinho. Ele pode escolher ter um relacionamento conjugal e constituir uma família. São escolhas e possibilidades que Deus permite que nós tenhamos. A escolha está em suas mãos. Mas quando nós assumimos um compromisso, quando nós assumimos uma aliança perante Deus, essa aliança deve permanecer até que a morte o separe. E com a ajuda da palavra de Deus e do Espírito Santo, tudo poderá ser transformado para o bem e alcançado pelo poder de Deus em Cristo Jesus na sua vida, no seu casamento, na sua família. Que Deus continue abençoando a sua vida de uma maneira muito especial, fortalecendo, guiando, concedendo sabedoria, discernimento e direção espiritual para que você vença todas as barreiras e as limitações que a vida tenta impor. Mas em Cristo Jesus, tudo é possível naquele que nos fortalece. Vamos orar juntos? Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra que é viva e eficaz. Te agradecemos pelas bênçãos, pelos cuidados. Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor concede a cada um de nós nas escolhas da nossa vida humana. Te agradecemos, Deus, pelo casamento que nós constituímos para aqueles que já são casados. Que o Senhor abençoe a cada casal, a cada cônjuge, cada família constituída na Tua presença, que seja ricamente abençoada pelo Teu poder. Te agradecemos, Deus, pela Tua paz. Colocamos nossas vidas em Tuas mãos e, como ministro do Evangelho, eu peço as Tuas bênçãos sobre cada pessoa, cada casal e cada família, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenham um excelente dia, em nome de Jesus.